Jeremias, texto base da nossa ministração hoje. Jeremias 1, versículo 4. Texto que fala muito ao meu coração. Jeremias 1, versículo 4. Diz assim o texto: assim veio a mim a palavra do Senhor dizendo: antes que te formasse no ventre eu te conheci, e antes de nascer te santifiquei. As nações te dei por profeta. Então disse eu: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque ainda sou um menino. Mas o Senhor me disse: não digas, eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar falarás. Não temas diante deles, porque estou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a sua mão e tocou-me a boca, e disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derrubares e para destruíres e para arruinares e também para edificares e para plantares. Amém? Amém, Jesus. Glória a Deus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu peço que toda voz contrária à tua palavra, todo espírito contrário à tua palavra, saia desse lugar agora, em nome de Jesus. Eu dou uma ordem: saia desse ambiente, saia das mentes, em nome de Jesus. Que a palavra possa penetrar no mais profundo do nosso interior essa noite, dividir juntas de medula, espírito, da alma, que possamos gerar frutos dignos de arrependimento, em nome de Jesus. Amém? Queridos, esse texto ele fala muito comigo, porque já fala da identidade profética sobre a vida de Jeremias antes mesmo, diz ali, antes mesmo de nascer. Então isso fala muito comigo. Deus já tem algo pronto para nós antes mesmo que nós tivéssemos nascido. Amém? Então eu quero que você repita uma frase comigo agora. Repita comigo: Jeremias não é melhor do que eu. Jeremias não é melhor do que eu. Amém? Outra frase: Jeremias e eu somos iguais perante Deus. Somos iguais perante Deus. Amém? Amém, Jesus. Por que eu pedi para você repetir isso, querido? Para que fique muito claro que aquilo que Deus liberou sobre a vida de Jeremias, Ele também liberou sobre sua vida. Amém, A mesma intenção do coração de abençoar Jeremias com aquelas palavras é a mesma intenção que Deus tem de nos abençoar, qualquer um de nós que está aqui. Amém? Então aquela partezinha ali do versículo que fala: antes que te formasse no ventre te conheci. Entenda que a gente está falando isso para você também. Antes que você tivesse forma no ventre eu te conheci, e antes de você nascer eu te santifiquei as nações e te dei por profeta, por apóstolo, por evangelista, por mestre, por pastor, por diácono, obreiro, por empresário. A mesma intenção de Deus falar com Jeremias é a mesma intenção dele falar com você, apenas mude o final. Como que você vai mudar o final? Entendendo a sua identidade. Amém? Amém. Mas a intenção do coração de Deus é a mesma. Glória a Deus. Amém. Então entenda, querido, Deus já definiu o seu destino, a sua identidade antes mesmo de você nascer, antes mesmo de você ser formado no ventre da sua mãe. Amém? E Salmos 139, quem puder abrir, Salmos 139, 16 diz exatamente isso. Ali é um salmo de Davi. O próprio Davi está falando aquilo.
assim como Jeremias, que Davi está falando também serve para cada um de nós aqui. Amém? Deus não teve exclusividade nenhuma, nem com Jeremias, nem com Davi. Amém? Diz assim o Salmo: os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer um deles existir. No caso, Deus estava olhando e já viu o embrião de Davi sendo formado. E nisso ele já tinha um livro escrito com todos os dias de Davi. Todos os dias que Davi iria viver. Existe um livro, querido, para cada um de nós também. Amém. Existe um livro onde Deus escreveu para cada um de nós todos os nossos dias na terra. Amém? Já existe um script para a nossa vida. Glória a Deus. Então, qual é a nossa principal oração nesses dias que nós devemos orar fervorosamente? É: Senhor, revela o que está escrito no teu livro a meu respeito. Amém. Revela todos os dias o que eu preciso fazer, Senhor. Ao acordar, ore isso ao Senhor. O que eu preciso fazer hoje, Senhor? O que está escrito no teu livro a meu respeito nesse dia, Senhor? Eu preciso fazer o que está escrito. Eu não quero dar nenhum passo além ou aquém daquilo que o Senhor tem para mim. Aleluia. Amém, queridos? Essa Amém. precisa ser a nossa oração. Glória a Deus. Glória a Deus. Abra comigo agora Efésios 1, versículo 4. Efésios 1, versículo 4, diz assim o texto: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por meio de Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Amém? Queridos, isso é uma carta, uma declaração de amor de um pai para um filho. É uma declaração de amor. Ele dizendo que ele já nos elegeu nele antes mesmo de haver o mundo. Antes mesmo dele ter criado o mundo, querido, você já existia em Deus. Ele já tinha te eleito nele, dentro dele. Você é uma parte de Deus. Entenda isso. Entenda a grandiosidade disso. Antes de qualquer coisa ser criada, você já existia em Deus. Ele já te amava. Ele já tinha um livro escrito a seu respeito. Aleluia, Jesus. Entenda, querido? Eu não sei onde você foi rejeitado na sua vida, em que momento, em qual idade. Mas eu sei de uma coisa, eu sei onde você foi amado. Você foi amado Amém. em Deus. Glória a Deus. Você foi eleito nele. Você foi amado nele, querido. Amém? Então, o que significa isso? Que a nossa identidade primária é sermos filhos amados do Pai. Essa é a nossa identidade primária. Todos aqui fazem parte da igreja. Se alguém te perguntar qual é a sua identidade na igreja, João, Maria, filho amado do Pai, filha amada do Pai. Amém, Jesus. Entenda isso. Tudo parte de você entender isso. Amém? Amém. Porém, qual que é a estratégia das trevas quanto a isso? Para que você nunca entenda isso. É colocar um pai na sua vida, um mau exemplo de pai, ou nem colocar um pai. Né? Muitos tiveram maus exemplos de pai ou nem tiveram esse exemplo. Tiveram a ausência. Então essa é a estratégia das trevas. Por quê? Porque quando você tem um mau exemplo de pai, ou você não tem um exemplo de pai em casa, você vai meio que transmitir isso na sua vida depois para Deus. É isso que você vai fazer. E reconhecer Deus como Pai vai ser quase impossível. Vai ser muito difícil.
que a sua referência de pai, e o pai na vida de uma criança é o primeiro Deus dela. Então tudo que as trevas investem é para que ele seja um mau exemplo ou para que ele nem seja presente, né? Nem seja ausente na vida da criança. Porque daí, conforme você vai crescendo, você vai transmitir isso, essa visão de pai para Deus. E a sua conexão com Deus Pai vai ser cada vez mais difícil. Amém? Eu lembro que tinha um colega na minha empresa que eu estava falando para ele da palavra de Deus. E em um certo momento ele não mandou parar de falar, mas no final eu vi que ele entendeu, mas não quis aceitar. Ele disse: pois aí, onde está Deus enquanto crianças estão morrendo de fome e estão sendo espancadas? E virou as costas e saiu. Não pude nem explicar alguma coisa para ele. Não deu tempo. Porém, depois eu fui entender que aquele homem, ele foi espancado por seu pai e também seu pai deixou ele passar fome. Então a justificativa para ele não acreditar em Deus era exatamente o que ele viveu com o pai. Como eu vou acreditar num Deus que deixa crianças passarem fome e permite que crianças sejam espancadas? Não, como eu vou acreditar nesse Deus se eu passei por isso? Né? Ele não me falou, mas depois eu fui entender. E a mesma coisa, o meu testemunho, né, quanto a isso, foi diferente. Eu fui rejeitado pelo pai, fui abandonado pelo meu pai, eu cresci sem meu pai. Então, durante a minha vida toda eu também fazia isso com Deus. Eu rejeitava tudo que tinha a ver com religião, com Deus, com igreja. Eu não aceitava, não queria ouvir. Não falava contra, mas também ignorava. Por quê? Porque eu fui ignorado pelo meu pai. Então tudo que vinham falar sobre igreja, sobre Deus, eu relacionava com um exemplo de um pai que eu não tive. Então eu ignorava. Não queria saber. Até que um dia, mesmo depois de alguns anos de conversão, lendo a Bíblia, e ainda com aquele sentimento de rejeição dentro de mim, né? Não é porque você se converteu hoje que tudo vai ser as mil maravilhas, não. Existe um processo de cura, né? Então, mesmo convertido, ainda tinha um sentimento de rejeição no meu pai. Porém, até eu ler Isaías 49:15, quem quiser abrir. Quando eu li Isaías 49:15, todo o sentimento de rejeição, de ausência de um pai, acabou que não surtiu mais efeito sobre a minha vida. Isaías 49:15. Diz assim o texto: pode uma mãe esquecer do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa se esquecer, eu não esquecerei de você. Aleluia, Jesus. Amém. Ali, querido, eu entendi que em todos os momentos da minha vida Deus estava presente. Mesmo nos momentos que eu julgava estar sozinho. Lembro quando eu era bem pequeno, uma coisa aconteceu, eu tinha uns 4 ou 5 anos, e eu me senti muito abandonado, mesmo morando com os meus avós, eu senti um abandono assim. Eu já estava assimilando, bom, meu pai e minha mãe se separaram, não estou morando com eles. Meu avô e minha avó têm a vida deles, eu estou aqui meio como um intruso. Eu sei que eu me senti muito sozinho ali, e eu lembro que eu chorando falei: ninguém me ama. Chorando falei. Eu era bem pequeno. Porém Deus sempre esteve presente. Eu senti naquele mesmo momento, eu nunca me esqueço, eu senti um amor me envolvendo, eu não sabia explicar. Ali Deus se fez presente. Glória a Deus. Senti aquele amor. Deus se fez presente no momento que eu mais precisei. É como se ele dissesse: eu estou aqui, eu te amo. Glória a Deus. Amém, Jesus. Querido, eu gostaria de orar com você agora. Gostaria de fazer uma oração com você. Porque eu entendo que as palavras declaradas, elas têm muito poder. Amém? Amém, Jesus. Então você
gostaria de orar com você. Curva sua cabeça, feche seus olhos e repita comigo essa oração. Deus Pai, eu te peço perdão por toda a transferência de culpa depositada sobre ti. Por toda transferência de culpa depositada sobre ti, Que eu absorvi da minha paternidade biológica. que eu absorvi da minha paternidade biológica. Reconheço que o Senhor é meu Pai, Reconheço que o Senhor é meu Pai, que me amou antes mesmo de eu ser formado no ventre de minha mãe. que me amou antes mesmo de eu ser formado no ventre de minha mãe. Eu reconheço que o Senhor escolheu o meu pai biológico Eu reconheço que o Senhor escolheu meu Pai biológico para ser a minha origem na terra para ser a minha origem na terra e honro a sua primeira escolha para a minha vida. e honro a sua primeira escolha para a minha vida. Eu declaro que perdoo meu pai e honrarei ele hoje e sempre. Eu declaro que perdoo meu Pai e honrarei ele hoje e sempre. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, querido. Partindo desse início sobre identidade, querido, nós podemos agora transicionar para um novo nível para falarmos de identidade. Amém? Abra comigo Efésios 4, versículo 8. Efésios 4, versículo 8, diz assim: Por isso, diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo. Amém? Glória a Deus. Então, querido, depois de você entender a sua identidade primária de filho amado do Pai, entra um próximo processo de você entender a sua identidade. Amém. É você entender a sua identidade ministerial junto ao corpo de Cristo. Amém? Entender o seu ministério, o seu dom, para que você possa atuar de forma precisa no serviço. Amém? É como uma empresa. Uma empresa, existem vários setores, vários serviços diferentes, né? Nem todos fazem a mesma coisa. A igreja é muito similar. Todos que estão aqui têm dons diferentes, né? Nem todos vão exercer os mesmos dons, o mesmo ministério. Amém? Assim uma igreja. Entenda, o Pai ele não quer servos, trabalhadores na sua obra. Não, querido, como nós já falamos, ele quer filhos. Filhos amados, que vão exercer a sua obra com responsabilidade, né? Com autoridade de filhos, assim como Jesus fez. Por que Deus não quer servos e trabalhadores? Porque o servo ele faz algo visando o salário e o reconhecimento da empresa, não é? Porém o filho não. O filho trabalha por propósito, Amém. por responsabilidade, por entender que tudo que é do pai é dele também. Então Deus quer filhos trabalhando na sua obra. Abra comigo Lucas 2,49. Fala exatamente sobre isso. Ali no contexto de Lucas 2,49, Jesus ele está na transição do Bar Mitzvah, que na cultura judaica é quando a criança chega aos 12 anos e transiciona para a idade adulta. Não existe adolescência na cultura judaica. Você passa de criança para adulto.
Então Jesus estava ali na transição do bar mitzvah, e nessa transição, o menino judeu, né, como também a menina, ele responde questionamentos dos doutores da lei, né, dos mestres da lei. Então ele responde muitos questionamentos para que ele seja aprovado nessa transição. E Jesus, mais do que responder, ele praticamente deu aula para aqueles homens. Todos ficaram maravilhados com a sabedoria de Jesus. E diz o texto assim, Lucas 2,49: E ele lhes disse: Por que é que me procurais? Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu Pai? Então Jesus, ele estava perdido de seus pais no templo, na transição do bar mitzvah. Então, quando seus pais encontram ele no templo, meio apavorados, como qualquer pai, dizendo: Onde você estava, Jesus? Estávamos te procurando. Ele diz: Por que vocês me procuram? Eu estava aqui cuidando dos negócios do meu Pai. Ali na transição, um menino de 12 anos já tinha um senso de responsabilidade que deveria cuidar dos negócios do seu pai. Amém? Amém, Jesus. O que eu entendo com isso, querido? Que Jesus estava começando a cuidar dos negócios do seu pai a partir do templo. A partir do templo. E assim é com nós, como igreja também. Como que nós vamos organizar uma sociedade inteira? É a partir da igreja. A partir da igreja, principalmente a partir do altar, né? Porque pense em todo e qualquer problema social que vem à sua cabeça agora. Pode pensar em todo e qualquer problema social. Pensa, qualquer um. Todo e qualquer problema social originou de um altar corrompido, querido. Por quê? Porque os altares de igrejas subentende que ali estão o quê? A referência para a igreja, a referência para os membros daquela igreja. Amém? Então todo problema social originou de um altar onde líderes, ministros estavam abaixo de um padrão e abriram brechas. E a partir de abrirem essas brechas, abriram brechas para que a sociedade fosse alcançada, e todos os problemas que nós conhecemos estão aí. Então como que nós organizamos toda essa bagunça? Se começou de altares corrompidos, de uma igreja que se corrompeu, como que nós organizamos como Jesus fez? Cuidando das coisas do nosso Pai a partir do templo, a partir do altar, nos posicionando como homens, como mulheres de Deus, sendo referências para o rebanho, amém? Porque o único modelo é Cristo, amém? Nós só podemos ser referências, amém? Glória a Deus. E por que para muitos, querido, é tão difícil ali num primeiro momento entender o seu ministério, qual o seu ministério, qual o seu dom, né? Por que é tão difícil no primeiro momento você entender isso? E num segundo momento, por que é tão difícil entender qual é a dinâmica necessária para desenvolver o seu dom, o seu ministério? Por que é tão difícil em alguns casos? Porque muitos de nós até reconhecem a sua identidade de filhos de Deus, até entendem: meu ministério é esse, eu tenho esse dom, porém não se posicionam como verdadeiros filhos, que é a base para você fluir no seu ministério. Amém? Abra comigo Romanos 8, versículo 14. Romanos 8, 14 vai nos dar a chave para desenvolvermos a verdadeira filiação com Deus. E a partir disso, essa identidade primária, a partir disso, consolidada, nós possamos desenvolver os nossos ministérios, os nossos dons. Amém? Romanos 8, 14. Diz assim o texto: Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Amém? Então, o que é ser guiado pelo Espírito? Muito simples. É você não ser guiado pela carne e pela sua alma. É você não ser guiado pela sua carne e pelas suas emoções. Amém? Muito simples. Porque como eu sou filho de Deus, seja guiado pelo Espírito. Como eu sou guiado pelo Espírito? Não sendo guiado pelas minhas emoções e pela minha carne. Ponto. Muito simples, querido. Glória a Deus. Porém, quando ainda é as suas emoções que te governam, querido, quando ainda é a sua carne que te governa,
e você diz que é filho de Deus, você está dizendo que você é um filho de boca, e não de coração, e não de atitudes. Amém? Sinal que ainda precisam ser arrancadas, que nem diz o texto que nós lemos. Precisam ser ainda arrancadas muitas coisas, derrubadas, destruídas, arruinadas muitas coisas que você ainda está levando na bagagem. Para que aí sim você possa ser um filho de Deus, movido pelo Espírito. Amém? E posteriormente você possa fazer o que o texto diz. Qual que é o final do texto? Para que você possa plantar e edificar. Amém? Aonde? Na igreja, principalmente. Na sua casa, aliás. Principalmente na sua casa, na igreja, na sociedade. Então, entenda, não queira tocar vidas, ensinar, edificar, impor as mãos, se você ainda tem bagagens do seu passado que você não se desvencilhou ainda. Amém. Isso é muito perigoso. E é exatamente isso que o diabo quer de você. Que você, cheio de bagagens do passado, que você ainda não arrancou, não derrubou, não arruinou, você comece a querer fluir no ministério. Querer orar por pessoas, impor as mãos, liberar, né? É tudo que o diabo quer. Por quê? Porque você está edificando sobre um terreno sujo, cheio de entulhos. Todos aqui que fizeram sua casa ou que entendem de obra sabem que para você começar a construir uma casa, edificar uma casa, a primeira coisa, você limpa o terreno. Tira todos os entulhos. Aí você começa a edificação a partir dos fundamentos. Vai edificando. Então não queira edificar ou não se posicione para edificar e para plantar na vida de alguém se você ainda não se limpou, né? Não tirou os entulhos do passado que ainda estão na sua vida. Amém? Isso é muito perigoso. Porque a partir do momento que você quer edificar algo em cima de entulhos, a qualquer momento essa construção pode cair, pode derrubar. Então é cedo ou tarde que isso acontece. Então tudo que o diabo quer é que você comece a se mover no ministério cheio de entulhos do passado. Essa é a estratégia. Quando ele consegue que você faça isso, é cedo ou tarde você vai cair. Amém? Estou te alertando. Glória a Deus. Então, após eu ser um filho guiado pelo Espírito, não mais pelas minhas emoções, não mais pela minha carne, após eu arrancar, derrubar, destruir tudo que precisa ser do passado, todos os entulhos, eu passo ao quê? A limpar o terreno para que haja uma edificação a partir de mim e no meu próximo. Como eu vou edificar a vida do meu próximo e ainda não edifiquei a minha? É um processo. Amém? Então é um processo, querido. Então quando eu começo a entender a minha identidade ministerial no corpo, a partir desse processo eu começo a entender a minha identidade ministerial no corpo, começo a me mover nessa identidade, e entendo os dons ministeriais que o Senhor depositou sobre a minha vida. Aí sim eu começo a fluir, assim eu posso começar a fluir. Amém? Abra comigo Efésios 4, versículo 8, para você entender melhor isso. Tudo no reino de Deus é movido por processos. Não burle os processos, querido. Você estará se auto-sabotando. Amém? Efésios 4, versículo 8 diz assim: por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Entenda, dons são para a terra, não são para o céu. Jesus tinha o Espírito Santo, se movia nos dons do seu ministério, porém quando ele subiu aos céus, ele fez o quê? Repartiu dons aos homens. Por quê? Porque dom não é para o céu, é para a terra. Unção não é para o céu, é para a terra. Amém? Entenda isso. Você não vai se mover nos dons da eternidade. Não, querido. Isso é para a terra, é para hoje.
os que Jesus repartiu dons aos homens. Um ele deu um dom determinado, outro deu outro dom, e assim foi. Abra comigo agora 1 Coríntios 12, versículo 4. Diz assim o texto, 1 Coríntios 12, 4. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro a palavra de conhecimento. Pelo mesmo Espírito, a outro fé, pelo mesmo Espírito, a outro dons de cura, pelo único Espírito, a outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas, e ainda a outro interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribui individualmente a cada um conforme quer. Amém. Amém. Amém? E aí? Deus. Então Deus, através do seu Espírito, estrategicamente repartiu dons aos homens. E abrindo um parênteses aqui, muito é debatido sobre se a mulher pode ser pastora, né, na igreja. É muito claro, querido, o termo ali, deu dons aos homens, indica humanidade. Tanto homens quanto mulheres, né? Houve um debate esses dias onde dizia, não, mulher não pode ser pastora, é só o homem. Não, querido. Homens ali, o termo é humanidade. E Deus, Ele dá dons no espírito, não no sexo. Amém? Então podemos sim ter pastoras no meio da igreja. Glória a Deus. Fechando parênteses. Então Deus estrategicamente distribui dons aos homens, sobre todos nós. Estrategicamente por quê? Porque os dons que Ele depositou sobre minha vida, Ele não depositou sobre a vida do pastor Tiago. Não depositou sobre a vida do Misael, sobre o pastor Fontela. Estrategicamente para que nós possamos ser codependentes um do outro. Amém. Para que nós não venhamos a nos achar autossuficientes. Bom, Deus depositou tudo dentro de mim, eu não preciso de aconselhamento do Fontela, do pastor Tiago, do Misael. Não, está tudo comigo. Exatamente por isso. Cada um tem uma medida distribuída pelo Espírito. Amém? Um dia Deus estava orando, Deus, eu queria esse dom, dar esse dom e tal. Aí Deus falou para mim, eu vou te dar, alguns eu vou te dar que tu pediu, mas esse específico eu não vou te dar. Ué, Deus, como assim você não vai me dar? Né? Não, esse você vai ter que se conectar com o irmão que eu dei. Entende, querido? Algumas coisas que você pedir a Deus, Ele nunca vai te dar, porque Ele já deu para o seu irmão ao lado. O que Ele está te subentende-se que Ele está te pedindo para se conectar com Ele. Ao se conectar com esse irmão, você vai ter esse dom. Então eu fiz isso, né? Ah, não tenho dom, preciso me conectar, então eu me humilhei, né? Digamos, eu fui atrás, eu pedi, cara, eu preciso entender melhor sobre isso, ora por mim, me aconselha, né? Foi isso que eu fiz. Pedi instrução, caminhei junto, até que Deus impartiu sobre mim o dom. Então é isso, é essa necessidade de entendermos que nem tudo Deus depositou só sobre nós. Então nós temos que, estrategicamente, Deus fez isso para que nós possamos nos unir mais. Amém. Entender a medida do outro. Amém? Então abra comigo Filipenses 2, versículo 3. Você vai entender isso agora. A multiforme graça da igreja, isso é lindo. Deus é um Deus sábio, estratégico.
que gera unidade pelo seu Espírito. Amém? Diz assim o texto, Filipenses 2, versículo 3. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Gosto muito desse texto. Porque ele me ensina a considerar o meu próximo superior a mim. Como assim superior a mim? É entender o que nós falamos. O que Deus depositou na vida do Misael e não depositou na minha vida. Então, o Misael é superior numa medida do que eu. Assim como eu sou superior numa medida que ele não tem. Amém? Isso é considerar meu próximo superior a mim. Quando eu entendo que a medida dele é superior a mim, eu me conecto. Amém? Pela humildade eu me conecto. Eu falo, cara, me ensina, ora por mim, vamos andar juntos. Essa é a unidade do corpo, querido. Gerada pela humildade de entender que eu não tenho todas as coisas. Amém? Amém. Glória a Deus. Então todos aqui têm uma medida que eu não tenho. Então todos vocês são superiores a mim numa medida. Porém, todos vocês aqui não têm uma medida que eu tenho. Eu sou superior a vocês em uma medida também. Superior não no sentido de a minha medida ser melhor ou a medida de você ser melhor que a minha. Não. Superior no sentido de você ter e eu não tenho. Amém. Amém? Eu tenho, vocês não têm. É isso que gera unidade. Amém? Porém, o diabo usa disso, das diferenças de dons, de personalidade, para fazer o quê? Para nos dividir. Enquanto Deus usa isso para nos ajuntar, para nos unir cada vez mais. Essa é a estratégia das trevas. Sempre contra a estratégia dos céus. E agora eu vou entrar um pouco no assunto dos 5 ministérios. 5 ministérios mais falados na Bíblia, né? Temos em torno de 25 ministérios. Vou falar dos 5 principais, os ministérios de edificação, os mais conhecidos. E dentro dessas medidas ministeriais existem os 5 ministérios, que é o ministério apostólico, profético, evangelístico, pastoral e maestral. Amém? Posso exemplificar usando a minha mão. O ministério apostólico, representado por esse dedo. Por que ele é o apostólico? Porque ele toca todos os outros. Consegue tocar todos os outros. Ministério profético, representado por esse dedo. É o dedo que aponta, né? Não é para apontar pecado, não. É para apontar da direção. Então, o profético entende os céus, o que Deus está comunicando, ele aponta a direção para a igreja. Esse dedo maiorzinho, né, maior do que todos, é o dedo do evangelista. Por que ele é maior? Porque o evangelista ele vai em lugares mais longe. Os outros ministérios não vão. Ele tem uma medida maior, né, de ir. Esse dedo aqui, o dedo da aliança, né, é o dedo do pastor. Né? O pastor ele tem um relacionamento mais profundo com a igreja, com as ovelhas, né, para apacentar. Um casamento assim, mas... E tem esse dedo que é o dedo do mestre, que é o menor de todos, porém ele é o dedo que entra em lugares que os outros não entram. É o dedo, ele entra em lugares profundos que os outros não entram. Então, o mestre ele tem isso, ele tem uma medida mais profunda, né? Bem? Então entenda, querido, os 5 ministérios não são hierarquias. Né? O apóstolo é o topo da pirâmide, daí vem o profeta. Não são hierarquias, são dons ministeriais para a edificação do corpo de Cristo. Amém. Cada um tem uma medida, tem uma atuação, tem uma relevância. Amém? Glória a Deus. Em muitos lugares existe hierarquia, né? O apóstolo é o semideus da igreja. Aí depois vem o profeta, depois vem o evangelista, né? Assim vai. Mas não, querido, não é hierarquia, não existe hierarquia. A única coisa que existe são que Deus nos deu ferramentas ministeriais. E se Ele me deu uma ferramenta ministerial, um dom ministerial, o meu papel é fazer com que você também desenvolva esse dom. Amém? Esse é o meu papel. Glória a Deus. Por quê? Porque a partir de te ensinar a desenvolver o dom, a ferramenta que Deus me deu, eu descentralizo
as coisas de mim. Em muitos lugares é o contrário. A pessoa não ensina, não desenvolve o rebanho, por conta disso tudo é centralizado nele. Amém? Amém. Então, vou te falar um pouco sobre as medidas dos 5 ministérios. Na minha ótica, no meu entendimento, o apóstolo, o próprio nome apóstolo no original significa um missionário, um enviado, também significa um delegado, né? na origem mais profunda da palavra. Então, o apóstolo, basicamente, ele é um homem que tem um dom de plantar igrejas. Ele também tem um dom para pastorear pastores. Não que ele não possa pastorear os membros de uma igreja. Não, ele também pode, mas ele também tem uma medida para pastorear outros pastores. E a partir de pastorear outros pastores, digamos, de outras cidades, né? Ele consegue fazer o quê? Tocar regiões geográficas. Amém? Então ele entra na medida do delegado. Um delegado espiritual, que tem autoridade espiritual sobre regiões geográficas, né? É o que Paulo fazia. Como que Paulo se introduzia em muitos lugares geográficos? Ele enviava seus filhos. E ali, ordenem bispos e presbíteros, segundo esse padrão. Amém. Amém? Então isso também tem a ver com o delegado. O delegado ele tem autoridade em jurisdições. Mesma coisa o apóstolo que está fluindo nisso, apacentando outros pastores em regiões, também tem autoridade espiritual sobre regiões. Então o apóstolo também ele ensina e fiscaliza a doutrina apostólica. Amém? Ensinando, aplicando, mostrando na prática, com testemunho de vida, né? Ele também ativa dons e ministérios e aponta destinos. Amém? Agora eu vou falar do defeito do apóstolo, né? Vamos falar as qualidades, mas também o defeito. Por quê? Porque qualquer apóstolo é um ser humano, suscetível a falhas. Então, muitos são os defeitos, mas vou citar alguns aqui, que a gente percebe, né? Nos anos de igreja a gente consegue identificar. O apóstolo, por conseguir tocar todos os ministérios, digamos, de uma comunidade, em alguns momentos ele pode se achar que ele consegue liderar todos os ministérios e acaba por se sobrecarregar, né? Isso acontece muito. Agora eu vou falar um pouco do profeta. O próprio nome diz no original, ele é um vidente. Ele consegue visualizar muito bem o futuro, ter mais clareza do futuro, né? Então, o profeta, eu estou falando do ministério de ofício. O profeta de ofício, ele trabalha muito com uma visão de futuro. E a primeira menção de um profeta nas Escrituras é na vida de Abraão. Por quê? Porque Deus dá a visão futura para Abraão, de que a sua descendência seria como as estrelas do céu, a areia da terra. Então, Abraão se move na sua caminhada com Deus, tendo sempre essa visão futura em mente. Porém, ele não viu essa visão se cumprir. E só foi se cumprir nos filhos de Jacó, nas 12 tribos. Porém, ele caminhou a partir dessa visão futura. Então, assim é o profeta, ele caminha a partir de uma visão futura. Se move, se posiciona, né? Ele tem um discernimento do que os céus estão comunicando. É um homem mais do céu do que da terra, né? Ele tem discernimento de estações, né? O profeta, nós estamos aqui no frio, mas o profeta, ele já está pensando no verão, né? Na roupagem que vai ser necessária no verão, né? Digamos assim, ele consegue estar numa estação, já está pensando na outra, já no sentido de equipar a igreja para a próxima estação que está por vir. Estamos aqui, né, no frio, mas daqui a pouco vai vir um calorão. Ou estamos no verão, mas daqui a pouco vai vir um frio, né? Compre agasalho, se vista. Amém? Então, o profeta de ofício, ele prepara um povo para viver no futuro. Ele é meio que um treinador da igreja para se adequar ao futuro. Amém? Então, o profeta de ofício, ele não apenas profetiza ao indivíduo. Se você analisar os profetas do Antigo Testamento, eles dificilmente profetizavam ao indivíduo, mas sim, eles profetizavam à nação.
né? Eles alertavam nações sobre o que Deus estava comunicando. Amém? Então o profeta ele tem, logicamente, dom de profecia. Porém, o encargo profético de ofício, ele libera sobre a igreja, não tanto ao indivíduo. Amém? Então ele consegue transmitir o coração de Deus através de palavras e ensinos. Basicamente, esse é o profeta. Tem discernimento claro de sonhos e visões, né? Isso é muito apurado na medida profética. E um defeito do profeta, sempre estou falando defeito de todos os ministérios, queridos. Muitos profetas, queridos, por terem uma visão muito focada no futuro, sofrem no presente por serem mal compreendidos, né? Ou sofrem muito no presente. E também sofrem por ver a lentidão da movimentação do povo. Tipo, ele já está anos-luz na frente e já está alertando o povo e o povo não se mexe. Então, a medida profética do profeta de ofício, ele sofre muito com isso. E muitos têm crise de ansiedade por isso, né? Sofrem de crise de ansiedade. Agora o evangelista, o próprio nome já diz, é o cara que desenvolve o evangelho, que toda a sua pregação é voltada para o evangelho, aquele que traz as boas novas, né? É o cara que vai ter uma mensagem praticamente 99% das vezes de cruz, de arrependimento, né? O coração do evangelista, ele queima pelas almas, pelos perdidos, por missões. É o cara que traz o perdido, o foco dele é trazer o perdido para dentro, de todos os jeitos possíveis, de todas as movimentações possíveis que ele encontrar, para trazer o perdido para dentro. E dentro, ele tem também uma medida evangelística de aquecer o coração daquele que já foi trazido para dentro, porém está no momento de frieza. Então a medida do evangelista também é aquecer o coração de quem já está dentro. Amém? Porém, um dos defeitos do evangelista, que acontece com alguns, muitos acham que o ministério dele, o ministério evangelístico, as missões, o serviço ministerial deles é mais importante do que os outros. Por quê? Porque eles estão trabalhando fora das quatro paredes, estão, né, nas trincheiras, resgatando os perdidos. Então muitos, por imaturidade, pensam, bom, o meu trabalho é mais importante dos ministérios, né? E com isso corre um sério risco de negligenciar o que? O cuidado, os fundamentos, a edificação dentro das quatro paredes. Focam muito no trazer e pouco no desenvolver. Então os evangelistas têm um sério risco de que isso aconteça. Agora o pastor é aquele que cuida, né? É aquele que apacenta, é aquele que o ministério dele é totalmente fundamentado no amor e no cuidado do rebanho. O próprio nome já diz, é o pastor. Enquanto o apóstolo e o profeta estão focados na visão macro da comunidade, da igreja, o pastor não, está focado no indivíduo, no um a um, né? No apacentar, no um a um, na visão micro, né? É aquele cara detalhista que conhece todos os membros pelo nome, né? Sente a falta quando o membro não está presente. Manda aquele WhatsApp, meu querido, que não foi no culto, né? Então esse é o coração pastoral, ele ama, ele cuida, ele ajuda no processo de libertação, né? Fica horas e horas ouvindo para que no final possa dar um conselho preciso, né? Esse é o pastor. Porém, qual que é o defeito de alguns pastores? Qual que é o defeito de alguns pastores? Muitos pastores, muitos não, alguns pastores, por terem um foco muito no indivíduo, no um a um, eles preferem não se envolver muito com comunidades muito grandes, com igrejas muito grandes. Por quê? Porque inconscientemente eles relacionam a quantidade de membros ao quê? A quantidade de trabalho. E consequentemente a sobrecarga de trabalho. Então, muitos evitam isso. E se o pastor de ofício for um pastor presidente, ele tende, em alguns casos, a barrar o crescimento da igreja. Não, tá bom aqui, só nós aqui, ótimo. Pra que mais, né? Vamos ficar por aí. Então esse é um dos defeitos de alguns pastores. O mestre agora, o próprio nome já diz, é um professor, aquele que ensina, né? É aquele cara que faz muito com pouco.
3 palavras para o mestre, ele transforma num sermão de 3 horas, né? Ele vai lá e busca no hebraico, no aramaico, no original, no grego, todo o contexto daquelas palavras, daquele entendimento, entende a cultura da época, né? É o cara mais profundo dos 5 ministérios, também o mais demorado no sermão. Um defeito do mestre, falo que eu já passei por isso, é achar que todo o ambiente onde ele está é uma sala de aula para ensinar. Uma vez eu estava numa lancheria e o cara lá era mestre, nitidamente. Eu estava lá comendo meu lanche e ele, mas o cavalo amarelo de Apocalipse e o cavalo vermelho diz isso e aquilo. E eu, não, é verdade. Dentro de mim eu estava dizendo, cara, deixa eu comer. Ele queria se aprofundar nos temas, ele puxou a cadeira, sentou do meu lado. Ali eu vi que era um mestre. Então o mestre, o defeito dele é achar que qualquer ambiente é uma sala de aula. Né? E eu tenho uma veia maestral também, muito forte, não sei se você percebeu. E no início do meu ministério, eu achava que eu podia fazer o ambiente de trabalho uma sala de aula. Só faltava puxar a cadeira e começar a ensinar as pessoas ali. Não tinha, ainda era imaturo, não entendi que eu era pago para trabalhar, não era pago para ensinar a palavra. Se eu sou pago uma coisa, não posso fazer outra, estou desonrando meu patrão. Então, hoje eu entendo que se eu tiver que pregar na minha empresa, eu vou pregar antes do horário, depois do horário, no meu horário de intervalo, né? Para não desonrar meu patrão. Então, outro defeito do mestre, ele tende a ser um pouco antissocial, né? Pelo seu hiperfoco nas escrituras. Em alguns casos, prefere mais livros, se relacionar mais com os livros, com a Bíblia, do que com pessoas. Esse é um problema, uma falta de equilíbrio do mestre. Amém, queridos? Glória a Deus. Glória a Deus. Podemos ter uma noção dos 5 ministérios? Amém. Glória a Deus. Então abra comigo 2 Timóteo 1, versículo 11. Segunda Timóteo 1, versículo 11. Glórias Altíssimo. Te damos glória. 2 Timóteo 1, versículo 11 diz assim: deste evangelho fui constituído pregador ou evangelista, apóstolo e mestre. Até aí. Aqui é o próprio apóstolo Paulo falando a sua identidade ministerial, no que Deus tinha depositado sobre ele, ao qual ele estava desenvolvendo na igreja. Então ele entendia que ele era um pregador do evangelho, um evangelista, um apóstolo e um mestre. Uma tripla carga ministerial sobre a vida de Paulo. Ele entendia isso. Isso é muito comum nos nossos dias. Amém. Existem muitos homens, muitas mulheres que têm uma dupla carga ministerial, até uma tripla carga, né? Isso é muito comum. Eu, no meu caso, eu tenho uma medida, como eu falei, mais voltada ao ensino maestral, mas também muito voltada ao profético, né? E sou pastor também, então eu tenho uma tripla carga. Por que, pastor? Porque eu lidero pessoas num determinado ministério. Apacento, aconselho, né? Então, a partir do momento que você lidera pessoas, que você aconselha pessoas, você pode estar numa medida pastoral. Então, eu também tenho essa tripla carga, porém mais desenvolvido na questão maestral e profética. Amém? Amém. O pastor Tiago aqui também, ele iniciou o seu ministério como um evangelista, né? Foi transicionando, agora está desenvolvendo forte a questão pastoral, mas também tem um dom apostólico muito forte sobre a vida dele, uma tripla carga. Amém? Então isso é muito comum. Pessoas que têm uma dupla carga, uma tripla carga ministerial. Amém? Glória a Deus. Então abra comigo Romanos 12, versículo 7.
Romanos 12, 7. Agora nós vamos entrar um pouco nos dons de serviço. Amém? Falamos até agora de dons de edificação, dons de governo e edificação. Agora eu vou te falar um pouco sobre os dons de serviço. Romanos 12, 7 diz assim: se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que a faça com alegria. Peraí. Então aqui eu gostaria de destacar dois dons aqui. O primeiro é o dom de serviço, que ele está muito relacionado, querido, à diaconia da igreja. Dons de serviço, serviços braçais com a sua vida na nave da igreja, está muito relacionado à diaconia. Por quê? Porque a partir de Atos 6 foram instituídos os primeiros diáconos da igreja, os 7 primeiros diáconos. Então até ali, né, os apóstolos faziam toda a demanda de serviço da igreja. Eles oravam, eles ensinavam a palavra, eles serviam as mesas, eles apacentavam as viúvas, o pessoal. Então eles faziam todo o serviço. Porém chegou um ponto que a igreja começou a crescer tanto que eles falaram: bom, agora nós precisamos de ajuda. Vamos instituir diáconos para que nos auxiliem a servir as mesas, porque não é sensato sairmos da oração e da palavra para fazer isso. Então o ministério de serviço, querido, na igreja, mais relacionado à diaconia, é extremamente importante. Amém? É extremamente importante. São os braços do pastor na igreja. São os olhos do pastor, são as pernas do pastor. São os diáconos, no mais profundo entendimento, são pastores na nave da igreja. Amém? Porém com medidas diferentes, só isso. Não estão com o microfone na mão. Alguns, outros sim. E também, entre os 7 diáconos, tinham Estevão e Filipe, que eram grandes evangelistas, se tornaram grandes evangelistas. O maior sermão das Escrituras não foi escrito por Jesus, não foi escrito por Paulo, foi escrito por Estevão. Estevão tem o maior sermão e é o primeiro mártir da igreja, um diácono. Então, dentre os diáconos que atuam forte no serviço, também vão existir aqueles que desenvolvem seu ministério, que tem o dom da palavra, o dom do evangelismo. Amém? Um dom de serviço mais relacionado à diaconia. Porém, também ali fala sobre o dom de contribuir generosamente. Isso é muito interessante nós entendemos, que contribuir generosamente é um dom. Incrível, né? É um dom. Contribuir generosamente é um dom. Deus deposita esse dom sobre pessoas, de contribuírem generosamente. Porém, eu creio que está mais relacionado a empresários, né? Que conseguem ter essa medida. Né? Empresários, muitos têm o dom de ganhar dinheiro. E, consequentemente, se Deus deu o dom para eles de ganhar dinheiro, consequentemente, eles podem, né, desenvolver o dom de contribuir generosamente. Amém? Porém, como que o empresário consegue ganhar bastante dinheiro para poder ser generoso na obra? Através de suas conexões. Então, ele também subentende que ele tem um dom de se conectar bem, para que gere essa renda sobre a vida dele e ele possa abençoar a obra de Deus. Então, um conselho para quem é empresário aqui: cuide com suas conexões. Porque assim como você tem um dom de se conectar bem, muitos podem se aproveitar do seu bom coração, da sua generosidade para te usurpar. Então, os empresários têm que cuidar disso. Porque às vezes estão se conectando de uma maneira errada, né? Podem estar deixando de abençoar mais a obra de Deus. Bem? Discirna seus relacionamentos. Entenda quem está do seu lado por interesse, né, por algum benefício, ou porque aquela pessoa quer te honrar, te ama, gosta de você, gosta de estar junto. Amém? Os empresários é muito bom entender isso, ter esse filtro. Então, queridos, o que é ser uma comunidade de fé saudável e relevante para a sua sociedade? É uma comunidade com membros que entendem a sua identidade, que tem clara a sua identidade ministerial junto ao corpo de Cristo, né? Conseguem estabelecer uma sinergia com os outros membros, com os outros ministérios,
que se submetem ao discipulado e conseguem assim, posteriormente, discipular pessoas. Essa é uma igreja relevante. Amém? Então abra comigo Atos 6. Que você entenda melhor isso. Do 1 ao 4. Atos 6. Eu vou ancorar agora sobre o que eu falei com esse texto. Atos 6 diz assim: Ora, naqueles dias, crescendo o número de discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: Não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos entre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre esta necessidade. Mas nós perseveremos na oração e no ministério da palavra. Por 2 vezes nesse texto, querido, a palavra discípulos aparece. No momento que diz que a igreja está crescendo com o número de discípulos, né? E depois, antes de instituir os diáconos, eles convocam a multidão de discípulos. É muito interessante nós entendermos isso, que nós podemos aprender com isso, que uma igreja relevante para uma região, para o reino de Deus, ela é formada de discípulos. Amém? Discípulos. Não é formada por visitantes, e não é formado para aquele membro que só vem na ceia. Não. Discípulos, querido. Amém? Muito claro isso. Quando que eu posso dizer, bom, eu sou um discípulo, eu formo a igreja de Jesus? Quando que eu posso ter esse entendimento claro? Quando você se submete a um discipulado. Quando você se submete a lideranças. Né? Quando você frequenta os cultos, né? Quando você frequenta os eventos, as escolas, você tem compromisso com a casa que você frequenta. Quando você se submete a uma liderança pastoral, uma liderança, né, dos líderes de ministério. Quando você contribui para dar forma à visão daquela comunidade com os seus dons, talentos, ministérios, né? Dizimando, ofertando naquela comunidade para manter as portas abertas e para impulsionar a missão. Aí sim você pode dizer, eu sou um discípulo, eu faço parte da igreja relevante de Jesus. Amém? E com essa clareza de identidade e serviço é onde a visão de Deus é estabelecida sobre uma comunidade. Porém, o único meio de uma visão ser expandida em uma comunidade é quanto mais membros são agregados naquela visão, naquela comunidade. Que esses membros são o quê? São alcançados por quem? Pelo evangelista, né? Que são apacentados depois pelo pastor, que são aprofundados por quem? Pelo mestre. E depois vem o quê? Vem os fundamentos, a direção, a ativação do apóstolo e do profeta. Aí sim uma visão é expandida em uma comunidade. Quanto mais membros vêm, passam por todo esse processo. Amém, queridos? Então a estratégia das trevas é muito simples. Usar as diferenças que Deus depositou em nós, né, para nos rebaixar e promover divisão. E quem promove divisão no meio do corpo de Cristo? Quem ainda não entendeu a sua identidade primária de filho. Quem ainda é um órfão. Então, todo aquele que não entendeu a sua identidade de filho, que se move como um órfão, sempre vai apontar o dedo para pessoas e rebaixá-las. E na cabeça deles, ao rebaixar uma pessoa, a medida de uma pessoa, ela vai se exaltar. Isso o mundo faz. Isso não serve para um contexto de igreja. Então são pessoas que ainda não têm uma identidade forjada. E qual que é a estratégia dos céus? Exatamente ao contrário. Usar as diferenças para estabelecer a unidade. Amém? Amém. Glória a Deus. Como eu sempre falo, querido, nós somos pedras vivas. Todos aqui somos pedras vivas que juntos edificamos uma casa espiritual a qual o Senhor vem habitar. Amém? Glória a Deus. E não existe uma pedra no mundo que seja igual a outra. O que existe igual é tijolo. Pedra, não existe nenhuma pedra igual a outra. Então, entenda, você é uma pedra, você tem um formato, o seu irmão tem outro formato, vocês precisam se encaixar.
Às vezes você é mais arredondadinho, o outro é mais bicudinho, mas tem que haver um encaixe com o tempo, né? E na antiguidade, quando se faziam construções com pedras, às vezes, dependendo do encaixe, demorava ali dias e dias para que fosse encaixada uma pedra na outra. Então não é do dia para a noite que nós vamos nos encaixar, queridos. Entenda isso. Não é do dia para a noite que nós vamos fluir como irmãos unidos, não é do dia para a noite. Mas o que determina que isso irá acontecer é a constância no culto, no cultuar a Deus em unidade, a constância em estarmos juntos nas movimentações, né, sendo discipulados, amém? Vivendo a vida da igreja. Aí sim, automaticamente, cedo ou tarde, as pedras vivas se encaixam e nós formamos a casa espiritual onde o Senhor vem habitar. Porque o único objetivo de formar uma casa espiritual é para que o Senhor venha habitar. Amém. O único objetivo de formarmos uma casa, construirmos a nossa casa, é para habitarmos. Essa é a intenção do Senhor. Amém? E o que determina isso é a constância em permanecermos unidos no mesmo lugar. Glória a Deus. Então essa é uma igreja relevante. Essa é uma igreja atuante na terra. Amém? Onde cada membro entende a sua identidade e se une para formar o corpo de Cristo. Amém? Glória a Deus. Então, recapitulando sobre tudo que eu falei, o que é ter identidade? É entender a sua identidade primária de filho amado de Deus. Entender que após isso é necessário o que? Arrancar, derrubar, destruir e arruinar muitas amarras do passado que te impedem de fluir ministerialmente. É entender o dom ministerial que você carrega. É entender como atuar no serviço, na edificação e no governo da igreja. É considerar o dom do meu irmão superior ao meu, não por ser melhor, mas por entender, bom, eu não tenho esse dom, eu preciso me conectar com ele. Amém? E quando eu entendo isso, eu me conecto e gera a unidade do corpo de Cristo. E por fim, ter identidade é entender que as diferenças são depósitos estratégicos do Espírito para nos unirmos cada vez mais e melhor, e não para nos dividir. Amém? Glória a Deus. Se coloque de pé comigo. Aleluia. Glórias a Ti, Senhor. Te damos graças, Senhor. Te entronizamos nesse ambiente, Pai. Seja entronizado sobre nossas vidas, Pai. Sim, Pai. Te damos graças pelo Teu Espírito em nós. Entenda, querido, o seu corpo humano, quando você estava no mundo, estrategicamente, Deus colocou um buraco nele, onde único e exclusivamente quem pudesse preencher esse buraco é Jesus. Isso quando você está no mundo. Amém? Então quando você tem um encontro com Jesus, quando Jesus preenche esse buraco, você é automaticamente introduzido no corpo de Cristo. Você começa a fazer parte do corpo de Cristo. Você se torna um membro do corpo de Cristo. Porque Jesus preencheu o seu vazio que você tinha, estrategicamente posto por Deus. Porém, quando você adentra o corpo de Cristo, faz parte como membro do corpo de Cristo, existe outra lacuna na sua vida. Outro buraco que só pode ser única e exclusivamente preenchido através da comunhão, através de você se unir com seus irmãos. É o único meio de preenchermos esse novo buraco. Não existe outro jeito, querido. É na comunhão, é na unidade com os irmãos, é no partir do pão, é nas orações que você vai preencher esse outro buraco, estrategicamente posto em você agora que você conheceu Jesus. Então analise sua vida. Analise sua vida. Feche seus olhos, analise sua vida. Analise onde você está errando nesses dias. O que precisa ser consertado na sua vida nesses dias. E tente fazer uma conexão se esses problemas não são porque você ainda está congregando de qualquer maneira ou nem está congregando.
Analise isso. Isso pode ser muito bem um fator determinante dos seus problemas. Você ainda não está congregando como deveria, ou nem está congregando, só está visitando a igreja. Isso gera muitos problemas em nossa vida. Entenda, querido, um membro fora do corpo, ele não subsiste. Ah, mas eu vou congregar em casa, pastor, eu já aceitei Jesus, já sou conhecedor, eu vou ficar aqui por casa, congregar na internet. Não, querido, isso é uma falácia, uma estratégia demoníaca sobre sua vida. Um membro fora do corpo não subsiste. Por quê? Porque o sangue de Cristo não está percorrendo sobre aquele membro. Não tem como sermos corpo se não estivermos unidos. Amém? Um membro sem estar perto do corpo, sem estar junto ao corpo, ele não sobrevive, porque não tem sangue nele. Porém, existe outro ponto. Se o membro estiver conectado, porém mal conectado de qualquer jeito ao corpo, também é um problema. Porque esse membro pode inflamar e prejudicar todo um corpo. Ele precisará de tratamento cedo ou tarde. Então entenda, querido, qual é o seu estágio, como que você está conectado ao corpo. Se você está conectado da maneira correta, congregando, sendo discipulado, se submetendo às autoridades, ou se você está conectado de qualquer maneira, apenas visitando, quando dá vontade. Entenda isso. Isso é um fator determinante para a maioria dos problemas na sua vida. Estar conectado ao corpo da maneira correta. Amém? Glória a Deus. Pai, nós te damos graças, Senhor, por essa palavra. Pai, nós te damos graças por toda a mentalidade humana que foi rompida agora e que deu lugar a uma mentalidade espiritual. Sim, Senhor, nós damos uma voz de comando a toda a mentalidade humana. Saia dessa mente. Saia dessa mente. Toda a mentalidade carnal, toda a mentalidade humana movida por emoções, nós te damos uma voz de comando. Seja repreendida dessa mente. Toda a mentalidade do velho homem seja repreendida dessa mente. Dê lugar à mentalidade do Espírito. Em nome de Jesus. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Eu sou filho dele.